Boa tarde, pessoal. Então, eu vou apresentar um relato de experiência sobre uma tarefa que eu apliquei aqui no workshop, e cujo título é Tarefa Formativa sobre Planificação e Visualização para o Ensino Fundamental. Lembrando que eu coloquei para o ensino fundamental, mas as discussões a gente levou lá que pode abordar as planificações, trabalhar também com a visualização, desenvolvendo desde os anos iniciais. E o porquê dessa tarefa é que na BNCC apresenta que tem que trabalhar as planificações desde o terceiro ano do ensino fundamental, e lá fala que vai até o sexto, mas dependendo do que se for abordar com a planificação, dá para ir também para outras séries. E ele fala desde associar as figuras espaciais a objetos do mundo físico, descrever características, associar os objetos às figuras espaciais às suas planificações e vice-versa. Bom, então o que são as tarefas formativas? A tarefa formativa, segundo o Ribeiro Almeida, tem como objetivo aceder e desenvolver o conhecimento especializado do professor para que possa posteriormente explorar esses conteúdos com seus alunos. E essas tarefas, elas buscam ampliar o campo de solução dos professores em relação ao tema matemático. No meu caso, foi a planificação relacionada com a visualização. E, óbvio, que desenvolver também esse conhecimento dos professores, conhecimento especializado dos professores em relação ao tema matemático, é melhor também a questão do feedback que eles possam fornecer para seus alunos quando estiver trabalhando com o tema. Como são desenvolvidas essas tarefas? Então, é desenvolvida aqui no âmbito do grupo CSP-MAT. Então, todas as tarefas são pensadas e geralmente tem, 10 versões antes de ser aplicadas. Sempre tem uma pergunta de pesquisa também associada à tarefa. Elas são criadas a partir do modelo MTSK. As tarefas são baseadas nesse modelo que considera todo o conhecimento do professor especializado, considera o conhecimento matemático, o pedagógico, e ainda tem as crenças ali do professor sobre a matemática, sobre o ensino também. Então, o objetivo da tarefa é explorar no âmbito da geometria a planificação de figuras geométricas espaciais, em específico com relação ao modelo, com relação ao conhecimento do tópicos, era desenvolver sobre o que faz, como se faz, quando se pode se fazer. Então, no caso da planificação, o que é a planificação, quando se faz a planificação, como se pode fazer, enfim. KMT seria quais as estratégias e exemplos para poder abordar o tema, sobre as formas de interação com o conteúdo e as dificuldades que os alunos poderiam ter ao abordar esse tema na sala de aula, e também para que ano, nível de conhecimento conceitual e procedimental que eu desenvolvi com os alunos, ou seja, o professor conhecer também que ano pode começar a trabalhar com esse tema e também como trabalhar. Então, vamos falar um pouquinho da implementação. Foi um workshop aqui no Unicamp, então o público-alvo foi professores de educação infantil em anos iniciais, e a tarefa foi dividida em 3 partes. Então, essas tarefas formativas aqui sendo desenvolvidas no grupo CSP-MAT, geralmente não é que elas sempre têm 3 partes, mas sempre tem uma parte um pouco mais conceitual, de questões mais abertas. Depois vem uma tarefinha que é para aluno, que a gente chama de tarefa para aluno, que subentende que o professor pode levar e aplicar com seus alunos. E tem que, sempre após a tarefinha para aluno, tem questões relacionadas à tarefa para o professor, que é para desenvolver o conhecimento especializado do professor em relação àquele tema. Bom, então a tarefa em si, a primeira parte, que foi, a gente chamou de parte 1, que eram essas questões mais introdutórias, né? Então, o que se planifica, como se planifica e o que é planificar figuras geométricas espaciais. Lembrando que a gente aplicou todas as partes, parte 1, parte 2, parte 3, e a dinamização foi no final. Em relação ao que é planificar, a maioria dos participantes falaram, por exemplo, que a planificação é uma representação no plano, né? Então, antes de chegar a ter a definição de planificação, a gente perguntou, mas esse desenho aqui, por exemplo, é uma planificação? Aí eles falaram, não, né? Mas, no entanto, é uma representação no plano. Ou seja, falar que planificar é uma representação no plano ainda não é suficiente. É correto, porque a planificação é sim uma representação no plano, mas ainda não é suficiente, porque existe o desenho em perspectiva, as projeções, que também são representações no plano, mas não é planificação. Outros falaram que planificar é desconstruir uma figura geométrica espacial. Aí a gente mostrou essa imagem aqui. Ele perguntou, mas isso aqui é uma planificação? Aí eles falaram, não. Aí eu falei, então tá. Então falar que desconstruir uma figura geométrica espacial também não é suficiente dizer que é uma planificação. E aí a gente foi meio que inclusive até chegar na definição. Outros também falaram que planificar é abrir uma figura. Aí a gente colocou uma figura aberta, incompleta, né? E aí perguntou, mas isso é uma planificação? Ainda não, né? Porque passa vários planos por essa figura e ela ainda não está em um único plano. Então abrir uma figura também não é suficiente falar que é uma planificação. Então, depois de toda essa discussão que eles responderam e a gente levantou como discussão, que a gente apresentou a definição que estamos considerando agora, porque na literatura não tem a definição ainda de planificação. Ela sempre aparece, mas aparece meio que incompleta, digamos assim como os professores responderam.
Então a gente deu essa definição, a planificação é um tipo de desconstrução dimensional, 3D para 2D, onde toda a superfície que compõe a figura geométrica espacial é representada em 2D e deve ter disposição necessária para que a sua reconfiguração se constitua na figura de partida. Aí a parte 2 foi colocar esses objetos sobre a mesa, mas então foi colocado um cilindro de madeira, uma pirâmide de base quadrangular de madeira, uma de papel e uma caixinha de creme dental também. E aí pedia para descrever as características, perguntando quais desses objetos podemos planificar e quais não podemos. E também pediu para eles escolher os objetos e fazer representações deles. Essa parte 2 ela se relaciona com a pergunta o que se planifica. Na hora da dinamização a gente se relacionou, porque a descrição mais forte nessa parte da tarefa foi que o que se planifica, que aonde eu queria chegar era, que o que se planifica é a superfície da figura. E aí eles levantaram que alguns falaram que todos podiam planificar, outros que não, outros falavam, mas isso aqui é maciço, é de madeira, então não consigo abrir, não consigo planificar essa figura, eu consigo representar. Se eu pegar a pirâmidezinha de madeira e girar sobre uma folha, eu consigo representar a sua planificação, mas planificá-la mesmo eu não consigo. E foi aí que a gente fez a pirâmide de base quadrada de papel e a de madeira e mostrou que o que planifica, na verdade, é só a casca, né? Que muitos deram como esse nome, eles não falavam superfície, geralmente falavam casca, enfim. É por isso que na hora de falar de planificação eles falavam planificar é abrir a figura, aí exemplificando que o que planifica mesmo em uma figura é a sua superfície, ou seja, o seu interior não planifica. Aqui são as perguntas que veio após a tarefa do aluno, então são perguntas para desenvolver o conhecimento do professor acerca daquela tarefa. Nessa discussão, é claro que a dinamização foi muito maior, não daria para resumir tanto em 10 minutos, então eu estou pegando os pontos que foram mais discutidos. Nessa dinamização aqui, o que mais discutiu foi aquela questão de que em uma turma do 4º ano, o aluno fez a seguinte pergunta: por que o cilindro e o cone eu posso planificar e meu irmão que estuda no 6º ano disse que a esfera eu não posso planificar? Então a gente fez uma discussão sobre a questão da esfera que não pode planificar e sobre essa imagem que o Adilson fez e perguntou ao professor se poderia ser considerada uma planificação ou não. Eu não lembro mais de certeza se alguns falaram que eu acho que não poderia ser uma planificação, mas aí só depois da gente dinamizar, eu acho que teve sim. E só depois, no final da dinamização, que eles falaram, que eles identificaram que poderia ser sim uma planificação, porque a ideia que a gente tem hoje, que a gente foi ensinado sobre planificação, é que planificar você desconstrói a figura, mas as suas faces têm que manter a forma. Mas na verdade não. Desde que você desconstrói a figura, mas você consiga reconstruir na figura de partida, ela não precisa necessariamente manter a forma. Então você desconstrói um cubo, não precisa necessariamente a planificação ser formada de 6 quadrados, que é essa. Eu acho que lá no curso a gente mostrou e perguntou se seria uma planificação de que figura. Eu acho que eles não tiveram tanta dificuldade de identificar que poderia ser de um cubo, que a gente já estava levando essa discussão do diferente, da planificação diferente do convencional, do tradicional que as pessoas estão acostumadas a estudar, então ele já estava meio observando para identificar outras planificações de figura além daquelas convencionais. Então essa figura que eu não trouxe hoje, mas se você fechar ela volta a se constituir como um cubo. Mas, no entanto, a gente não encontra nem livros, nem apostilas, materiais didáticos, até hoje sempre aparecem as planificações mais convencionais. Sobre o porquê a esfera não pode planificar, o Leonardo Euler provou isso em eu nem lembro, 1700 e alguma coisa. Porque os cartógrafos naquela época, eles queriam arrumar uma forma de planificar o globo terrestre. E aí eles estavam estudando para tentar planificá-lo. E aí o Leonardo Euler vem e joga água nos trabalhos que eles fazem, e entregou um trabalho gigante lá para uma faculdade na época e falou: olha, vocês não vão conseguir planificar o globo terrestre. E aí ele faz uma demonstração gigante, não tão gigante, mas ele faz uma demonstração por absurdo, matemática, e essa demonstração não foi mostrada lá, porque não era a ideia, trazer a matemática de demonstração, mas a ideia é, se você pega uma bola e você vai cortando ela em filetinhos, por mais fininhos que seja, você nunca vai conseguir planificar a bola, porque ela é inteiramente curva. Então, mesmo que você corta, ela em vários raios, por mais fininho que seja, sempre vai ter uma angulaçãozinha que não vai deixá-la ficar totalmente plana. Então, através desse exemplo que o Leonardo Euler também, ele traz primeiro esse exemplo um pouco mais simplório do cortar, e depois ele vem com a demonstração por absurdo, falando que realmente não é possível planificar.
E é por isso que hoje, realmente, a planificação do globo terrestre ela é meio torta, né? Ela vem assim, depois faz umas curvas. E não representa a realidade quando tenta planificar. E por isso que a informatosfera, o que representa a proporção mais real de questão de países distantes. Então, a parte 3 era a segunda tarefa que trabalhava para a planificação. Essa segunda já entra um pouquinho mais na discussão também de visualização. Então, era a tarefa que dava esse cubo eu mandei para eles impresso primeiro, sobre a tarefa, só depois deles pensar, que a gente entregou impresso para eles manipular e tentar achar a resposta. Então a gente deu esse cubo e a gente já pergunta, entre as figuras abaixo, quais alternativas correspondem ao dado cuja planificação se encontra acima. E aí eles mexeram, fizeram algumas visualizações mentais da figura, chamando dessas opções se abrindo para tentar verificar qual era a opção. E aí muitos ficaram na dúvida entre a B e a C, mas aí no final a gente veio com a discussão perguntando por que eles achavam a B e a C, e aí muitos falavam que as outras elas foi tentando fazer relação com a planificação, então tentando ver se fechava, e quando via se fechava na mente, digamos assim, não batia com as partes que estavam aqui. E no final a resposta certa, se não me engano, era C. Se não me engano, é C. É a C. C. Mas eles ficaram na dúvida entre a B e a C. Tinha um primeiro momento e eles usaram a visualização para diferenciar e definir que a resposta certa era a C. E aí depois tinha as perguntinhas em relação a essa tarefa, né? Para que ano que eles consideram que seria mais adequada, quais seriam as maiores dificuldades de um aluno, digamos, do ensino fundamental para responder essa tarefa, quais alterações eles fariam para trabalhar em alguma série que eles estavam trabalhando naquela época. Então, com relação à dificuldade de visualização, a gente mostrou essa figura para os professores e perguntou quais figuras poderiam estar representadas através dessa imagem. E aí, a maioria falou, eu acho que uma falou. Pirâmide. Eu acho que vocês falaram uma pirâmide de base quadrada, mas assim, os outros não. Eu acho que foi uma pessoa só que falou, os outros só identificou que poderia ser um quadrado e 4 triângulos. E aí depois a gente mostrou que poderia sim ser uma pirâmide de base quadrada, porque os professores não estão acostumados a ver trabalhar a visualização com diversos ângulos. E poderia ser uma pirâmide de base quadrada vista de cima. E no caso a gente passou isso também para dar exemplos de como eles desenvolveram a visualização com os alunos. Porque se você dá exercício desse tipo de alunos, quando mostra aquela figura, eles realmente vão ver só um quadrado e triângulos. Eles não vão pensar que poderia ser um pirâmide se o professor não desenvolve esse tipo de atividade com os alunos. E também poderia ser um octaedro regular. Claro, considerando a cor da imagem. Eu não consegui outra vez a cor. Poderia ser um octaedro totalmente visto de cima. E os alunos só vão conseguir ter essa percepção e trabalhar a visualização com isso. Bom, então a gente discutiu um pouquinho sobre que a dificuldade dos alunos também pode ser a dificuldade dos professores e que o conhecimento do professor impacta diretamente na habilidade dos alunos. A gente deu um exemplo que os professores poderiam levar para a sala de aula de como desenvolver a visualização dos alunos nos anos iniciais, ensino fundamental. Uma dessas era colocar uma caixinha, tampar o olho deles, não fazer uma caixinha fechada, colocar figuras dentro, de forma que eles encaixassem a mão, enfim, aí você desenvolve a tarefa que você quer, o que eles querem identificar. Porque aí o aluno tem que pensar no que ele está pegando, ele não está visualizando com os olhos e sim com a mente. E aí também, a gente deu outro exemplo, que o cilindro visto de cima é uma circunferência, ou é isso.